eu apanhei muito. O que me trouxe até aqui foram as porradas que eu levei. Eu já quebrei, cara, já fiz negócio ruim, já perdi muito dinheiro. Cara, já me meti em um monte de roubada, já fiquei sócio de bandido, aí depois eu descobri, depois eu não conseguia sair. Quanta roubada que eu me meti. Isso me torna apto a cobrar 250 mil, 400 mil, 1 milhão que seja. Essas roubadas que eu me meti me ensinaram demais. Manifeste. Muito bom. Fale. Algumas vezes vai acontecer, outras vezes não, e tá tudo bem. Bom. Mas se você não falar, nunca vai acontecer. Total. Qualquer esforço que eu faça o suficiente, eu consigo o resultado. O resultado é uma questão de tempo e esforço consistente. Acabou. Fim. Então as pessoas falam assim, Conrado, qual foi a chave que virou? Não, foi uma chave. Umas 20, 30 chaves. Sim. Uma foi se acumulando em cima da outra, foi se acumulando, aí eu fui percebendo uma coisa, e aí eu cheguei até aqui. Muito bom. Então a pessoa fala, cara, o que eu tenho que fazer pra ficar rico? Eu falei, cara, nasce de novo. Essa pergunta é uma pergunta idiota. Pô, vamos mudar a pergunta, pelo menos, né, cara? Vamos começar a construir, né? Sim. E aí eu vou lá na vida do cara pra falar, olha quanta coisa você já fez, cara. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mentor Podcast. Tenho a felicidade de estar com nosso querido Conrado Adolfo aqui presente, uma grande referência em vendas. Cara, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado. Tenho certeza que conseguiremos gerar muito valor para as pessoas aqui. Legal. Obrigado pelo convite, tá? Obrigado mesmo. E é o podcast encantado, né? Faz tempo que a gente estava tentando marcar e tal. Deu certo, agradeço muito, tá? Tamo junto. Pessoal, lembre-se, tá? Se inscreva no canal para que você possa acessar conteúdos com grandes referências. Irmão, começando já com os dois pés. Qual é a importância de vendas para um empresário? Cara, tipo, vai o podcast inteiro, né? Não sei nem por onde começar, né? Porque se o empresário não vende, não tem empresa, não tem nada. Só que é engraçado que vendas é a atividade... Tem duas áreas na empresa que o empresário tem que botar lupa. Vendas e financeiro. Acabou. Legal. Cara, o restante, velho, terceiriza, delega, mas vendas e financeiro você não delega, não terceiriza, você que toca. Não quer dizer que você vai fazer fechamento, né, do caixa ali, mas você vai olhar para os números, você vai ter planilha, DRE, etc. Então vamos falar de vendas. A maioria das pessoas, elas têm muito preconceito com relação a vendas. Sim. Para nós que somos vendedores, isso é ótimo. Né? Isso é maravilhoso. Sim. O negócio é que a gente tenta convencer as pessoas de que se ela não vender, ela não vai ganhar dinheiro, ela sabe disso, mas ainda assim o problema de vendas é a rejeição. O ser humano tem um problema muito grande com rejeição, que vem desde, na psicologia tem um termo que é o terceiro excluído, que é a criança quando ela tá com a mãe e de repente chega um cara barbudo e tira a mãe dela. E aí ela se sente excluída. Ali começa essa questão da rejeição. E daí as pessoas têm muito medo de serem rejeitadas. E um não na venda, ela considera como se fosse uma rejeição. Não é uma rejeição. Sim. Simplesmente não faz parte, não faz sentido para outra parte. Só que e outra, né? Às vezes isso machuca demais, né? O não é nem com a pessoa, é com o produto, isso, né? É mas com o ela produto, não sabe separar. É com o momento dela. Tem um monte de coisa. Mas a venda está muito ligada à rejeição. Então, isso prejudica muito o empresário que não consegue aprender vendas, né? Porque venda não é dom, é importante a gente falar isso também, venda técnica. Sim. Só que o empresário não gosta. Qual é a importância? Cara, toda. A mesma coisa é falar qual é a importância do pulmão no teu organismo, né? Qual é a importância do coração no seu organismo? Pô, cara, sem isso não tem organismo, não tem vida, não é uma vesícula, né? É isso. É um coração, pô. É isso, cara. Boa. E aí, olhando agora mais a fundo para o mercado, para os tipos de venda, Conrado, quando você olha para mentoria, que é um mercado que você já tem emergido há um bom tempo e tudo mais, o que você vê como principais características em um processo de venda de mentoria, quando comparado, às vezes, a uma venda mais simples de varejo e tudo mais? A gente coloca muita coisa dentro da mesma palavra, vendas. Tá bom. Tem muita coisa aí. Uma coisa é eu vender uma caneta, que na realidade eu não estou nem vendendo, a pessoa vai lá, pega e compra. Sim. A outra coisa é eu vender um processo de 400 mil reais. Então, são coisas muito, um serviço, né? Uma promessa de um futuro melhor. Legal. Porque o produto eu pego o copo e falo, é o copo. Então eu compro o presente. Eu, no máximo, compro a água que eu vou colocar dentro do copo num futuro breve, mas que eu sei exatamente como é que vai funcionar. Quando você vende um serviço, seja mentoria, seja um protocolo médico, você não vende uma coisa que a pessoa veja. É uma promessa de um futuro melhor. Sim. Então, você vender o futuro é muito diferente de você vender o copo, que é vender o presente, que é vender a coisa.
E aí a venda, a comunicação é completamente diferente. Então essa é a primeira coisa. Eu acho que existem 4 tipos de venda basicamente. Primeiro se eu for separar, você vai entender, produto e serviço, para começar. Tá bom. Cara, é diferente. Baixo ticket e alto ticket. Legal. Então, são essas 4 coisas que se combinam em várias. Então, eu posso ter venda de serviço de baixo ticket, venda de produto de alto ticket, etc. Sim. Quando a gente vende serviço de alto ticket, é a venda mais difícil que tem. É a mais complexa. Então, exige muito uma habilidade. E muita gente acha que vendas eu sou um bom vendedor. Por quê? Porque eu sou falador, porque sou comunicativo. Cara, técnica. Você pode ser tímido e você pode ser um excelente vendedor desde que você tenha técnica. Sim. E para você fazer venda de serviço de alto ticket, é a técnica mais apurada que tem. Legal. Você tem que ter você tem que ter muita leitura do outro, você tem que ter muito interesse se tá o momento dele ou não. Não é mais uma venda como as pessoas consideram que eu vou pegar esse produto e vou empurrar o produto. Não, é uma venda entendendo se o cara realmente tem o perfil que você busca. Sim. É diferente, é o inverso, né? Sim, total. E dentro desse universo, quais você diria que são os principais erros que você vê que as pessoas cometem? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas que, às vezes o cara ele é um empresário bem-sucedido, às vezes ele é um corretor bem-sucedido, enfim. E aí ele vem justamente para esse caminho de serviço de alto ticket. Quais são os principais erros que você vê que as pessoas cometem quando elas iniciam nesse movimento? Primeira coisa é achar que ela está vendendo algo. O nome é vendas, mas você não está vendendo. Você está ajudando o outro a comprar. Legal. Essa é a primeira coisa. Quando você vende um produto de baixo ticket, a venda é muito mais por impulso, é uma venda que coloca mais pressão de fechamento na hora. Porque, cara, isso aqui leva, é bom, e tudo tá barato, eu vou dar desconto. Sim. É um outro tipo. Quando você vende um serviço de alto ticket, a pessoa que vai comprar tem que estar no time. Ela tem que realmente olhar e falar, cara, eu estou no momento certo. Sim. E aí, o principal erro já vem daí, que é ter as pessoas que não estão no momento certo na frente do closer. Legal. Se chega na frente do closer, que é a pessoa que tem técnica, que estudou, é um cara que recebe bem, que tem uma comissão boa, porque ele vai vender um serviço de alto ticket. Sim. Uma pessoa despreparada, que por mais que ele use a técnica dele, a venda não tem como acontecer, não tem como. Eu estava fazendo uma venda outro dia, e daí a pessoa falou, Conrado, eu adorei. O cara tinha dinheiro, estava tudo certo. Mas ele falou, mas eu vou fazer uma viagem. Eu vou passar, ia passar 3 meses num lugar longe, na semana. Eu falei, não, mas é online. Então, não, cara, não dá. Eu vou estar em outro fuso horário. Cara, não tem como essa venda acontecer. Sim. Daqui a 3 meses a gente conversa, beleza, follow-up daqui a 3 meses. Só que aquela venda não foi qualificada corretamente. Sim. Então, quando chegou para mim, eu peguei 1 hora do meu dia, que é uma hora cara, porque eu sou um cara técnico em vendas, Sim. e eu coloquei 1 hora numa venda que não poderia acontecer. Não tem como, não dá. Então, esse é um grande erro, de não qualificar direito Legal. a pessoa que chega. Segundo é achar que você está vendendo e não ajudando a pessoa a comprar. E essa visão muda tudo, porque quando você ajuda a pessoa a comprar, você quer saber da pessoa. Não é o produto que é importante. Sim. É a pessoa que é importante. Qual é o teu momento? Qual é o teu desafio? Por que você ainda não venceu esse desafio? Você acha importante vencer esse desafio? Por quê? E o que esse desafio implica na tua vida? Implica e tal, etc. Cara, tudo a respeito dela. Legal. Pergunta. Um outro erro clássico é o cara falar mais do que perguntar. É 60% do tempo perguntando. Boa. É muito mais perguntando. Quando eu faço uma venda, cara, a gente vende produto de 200 mil, 250. Eu explico o programa em 8 minutos. Numa reunião de 1 hora em que eu já tive uma ligação de 12 minutos para qualificar. Sim. 8 minutos, às vezes são 6 minutos. Mas a pessoa pergunta, mas Conrado, e o restante? Não, o restante eu estou vendendo, porque aqui eu estou explicando. Explicar e vender são coisas diferentes. Sim. A explicação faz parte da venda, mas não é a venda. Então, mas por quê? Porque eu quero saber a respeito do outro. E a venda muites vezes é sobre ele mesmo perceber se que convencer. Ele precisa. Ele se convence, exatamente isso. Exato. Você fala, por que você me escolheu? Por que eu deveria te escolher? Então, você é uma pessoa treinável ou não? São as perguntas que eu faço. Sim. Então, quer dizer, aquela pessoa, ela fala muito mais a respeito dela, dos problemas dela, e isso é que gera conexão. Eu passo, em 1 hora de vendas, eu passo 20, 25 minutos, às vezes 30 minutos só me conectando com ela. Em 1 hora.
Sim. Eu passo 30 minutos me conectando com ela e perguntando coisas, e comentando, e dando risada. E aí a pessoa conectou, eu falei, legal, agora ela está conectada comigo. Sim. Agora eu posso começar a explicar, posso começar a falar do produto. E entra muito no que você falou, até da relação de longo prazo, né? Porque o cara que compra a caneca, talvez ele nunca mais vai pisar Teoria lá. dos jogos, é isso aí. Agora, a mentoria, o cara, é só o começo a compra, né? É Ele isso vai aí. ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos com você. Então, se você começa apertando do jeito errado, Isso. sem que ele Extrair queira o máximo comprar, de valor da primeira transação, né? exatamente. Então, isso acaba reverberando na relação depois. É isso aí. Ah, Tem só um pode ponto. falar. Na teoria dos jogos tem duas visões que é uma relação, única compra, relação de única compra, única transação que Sim. você vende uma vez só, Exato. e transações repetitivas. Sim, Os dois jogos mudam totalmente. total. Porque se a transação é repetitiva, você não vai querer extrair o máximo de valor da primeira transação. Isso. Você vai dividir esse valor ao longo do tempo para você ganhar muito mais dividido. É o LTV. Quando Total. é uma única transação, você tenta extrair o máximo de valor da primeira É transação. all-in, né? É Porque all-in. é É aquilo isso e aí. acabou. Legal, muito bom. Conrado, eu vejo que uma dificuldade que muitas pessoas têm. Agora, quando eu falo muitas pessoas, eu quero falar da pessoa que está preparada. Então, eu vejo empresários, eu vejo médicos, enfim, que têm um know-how de grande valor, que já conseguem ter testemunhos dentro de seus programas de mentoria, mas que enfrentam um grande desafio de conseguir aumentar ticket médio. O que você consegue contribuir com quem tem dificuldade de aumentar o ticket médio, considerando que essa pessoa tem uma entrega congruente com o preço que ela quer cobrar, tá? Vamos entender o seguinte: ticket médio, primeira coisa, preço é percepção, não é número. As pessoas Legal. não entendem isso. Cara, é uma percepção. Esquece o número. E aí, dentro dessa percepção, tem 3 coisas que tem que ser contabilizadas. Primeira coisa é o valor que você consegue construir no outro. Legal. O que é valor, né? A gente fala de preço e valor, mas o que é valor? Valor é até quanto o outro pagaria. Nossa, eu pagaria até 20, 15 reais nessa caneca. Beleza, a caneca custa 12, tá barato. A caneca custa 30, tá caro. Então, primeira coisa é o valor. Segunda coisa é o preço em si, que é a etiqueta. Sim. E aí tem uma comparação de preço e valor. Só que todo mundo para aí. Mas tem um outro terceiro elemento que é muito importante, que é o que a gente chama de alto valor. O quanto que você... Tem uma mentorada minha, que a Grace, ela chama de autoimagem isso. Legal. O quanto que você Faz todo consegue sentido. cobrar. Sim. Porque você pode construir um valor de 200 mil reais, só que você só consegue cobrar 25. Sim. A pessoa vai pagar 25, porque ela pagaria até 200. Então, o preço, o quanto você cobra na tua mentoria, como é que você aumenta o ticket médio, tem a ver com o valor que você consegue construir, e aí vem prova social, autoridade, os gatilhos mentais. Gatilho mental serve para aumentar valor. O preço em si, que é o quanto você vai cobrar, e o quanto você consegue cobrar. Que Legal. é o valor que você se dá, a tua autoimagem, né? Sim, o valor sim. que você consegue se dar. Quando você alinha essas 3 coisas, aí você consegue aumentar o ticket médio. Porque tem uma coisa que eu vejo muito que é... Eu vendi a mentoria vendia 50. Aí eu aumentei para 80, continua vendendo. Aí eu aumentei para 120, continua vendendo. Aí eu aumentei para 200, continua vendendo. Aí eu aumentei para 250, continua vendendo. Vou aumentar para 290 agora, daqui a pouco 300. Sim. Então... Mas por quê? Porque quando você cobra um valor de 25 mil, você entra em uma faixa de público. Sim. Conrado, eu nem olho para mentoria de 25 mil. Não é assim, eu nem Sim. escuto. Porque Sim. eu falo, cara, não é para mim, isso aí não é para mim. Sim. Eu quero comprar Tá. mentoria de 400 mil reais. Sim. Não é isso. Sim. Ou seja, eu não estou nessa faixa de público. Sim. Quando você aumenta para 80, você entra numa outra faixa. A mentoria de 80 não é mais cara que a de 25. É como falar que uma Mudou pra Ferrari quem, né? é mais cara que esse copo. Né? Tipo, cara, não dá pra comparar. É outra coisa, é outro público, outro produto. Sim. Quando você vai pra 160, 150, é outro público. Total. A mentoria de 160 não é mais cara que a de 80, porque é outro produto, é outra coisa. Faz todo sentido. Então, tem público para todas essas faixas. Legal. Então, depende muito mais do estômago da pessoa, que é a relação. Eu falo que Sim. aumentar preço é um problema estomacal. Tem que tomar estomazil, toma eno que você consegue aumentar o preço. Porque vai ter público para todas as Sim. faixas. E outra coisa, tem uma coisa que os mentores caem muito na armadilha também, que é achar que quanto maior o preço, maior é o conteúdo, maior é a entrega.
Eu falei, Às vezes é o contrário. É o contrário. É o exato. contrário. Quanto maior o conteúdo, mais tempo você está cobrando daquela pessoa. Sim. E o tempo é muito caro, então você vai ter que cobrar muito barato em dinheiro. Sim. Quanto menor o conteúdo, mais caro você pode cobrar, porque é o conteúdo específico para ela. Isso. Ela prefere pagar 20 mil para assistir 4 horas específicas do que 1.000 para assistir 200 horas genéricas. Né? Exatamente. Trazendo uma analogia bem tosca, né? Mas é como se você pudesse sair de São Paulo para o Rio de Janeiro pagando R$100 num ônibus e demorando 15 horas, ou pagando R$1.000 e demorando 10% do tempo. O que você prefere? É isso aí. Pô, pagar mais e chegar mais rápido. Né? Para quem tem dinheiro. Porque para quem não tem, o tempo não vale muita coisa, né? Exato, então você tem que vender para a faixa que de fato pode pagar para você. O Conrado, uma coisa, até que a gente estava conversando aqui no bastidor, que eu enxergo, e aí eu falo isso porque... e aí depois eu vou querer pegar um pouco da sua jornada também. Mas, cara, eu me sinto muito seguro em cobrar R$200 mil, porque quando eu olho para tudo que eu vivi até aqui, e aí quando eu falo tudo que eu vivi, é em venda, mas é também disciplina, esporte, família, é tudo, né? Eu falo assim, cara, não tem algo semelhante no mercado, porque eu sou único, e você é único, e etc, né? Então eu vejo que essa construção de autoimagem, ela tem muito a ver com o como você se comporta quando ninguém tá vendo. Quando você tem atitudes congruentes, a tendência é que você não tenha muitos desafios de cobrar mais caro. Nos fale sobre isso. Gostei disso. Me traga sobre isso, Ótimo. sobre a importância do mentor, não ser só bom tecnicamente, mas como pessoa. Tem uma coisa que eu falo muito que é, para você cobrar e para você ter autoridade, primeiro você tem que ter autoridade com você mesmo. Boa. Não é autoridade com o outro, é com você. Sim. Você tem que ser líder de você antes de liderar qualquer pessoa. E para você ter autoridade com você constrói autoridade no não no sim. Você constrói no não. Quanto mais não você dá, mais autoridade você tem com você mesmo. E você sustenta o teu não. Exemplo. Pô, hoje seria muito legal eu dormir até mais tarde. Pô, hoje é sábado, cara. Podia ter dormido até umas 9, 8 da manhã. Tinha uma reunião só às 10. Não, cara, eu tenho que treinar. Eu acordo cedo e vou treinar. Ou seja, eu disse não pro meu sono. Isso. Eu disse não pro que é confortável. Sim. E eu fiz o esforço. Quando você faz o esforço, você aumenta o seu poder mental. O teu poder pessoal. E é impossível de ignorar uma pessoa que tem poder pessoal. Não dá, não tem como. O poder entra pelos poros do outro. Sim. E é esse poder pessoal que faz com que o outro, o liderado, ele te considere de fato como líder. Sim. Porque uma coisa que eu gosto de falar muito é que a liderança é uma permissão. Liderança não é um cargo. É o outro que te permite liderá-lo. Sim. Então, quando você tem poder pessoal, ele sente que ele pode confiar em você, porque você tem algo que ele não tem, que é a disciplina, que é a força, que é a resiliência, que é a consistência. Ele fala, cara, eu quero ser consciente nesse cara. Eu quero construir músculo. É difícil construir músculo. Eu quero construir. Pô, eu quero acordar cedo, cara. Eu quero parar de beber. Eu quero parar de ir pra balada. E esse cara, ele é o meu exemplo. Então, o mentor... Quando ele fala uma coisa técnica, a pessoa não aceita se ele não for um exemplo de vida. Sim. Porque não é só falar, faz isso aqui que vai funcionar. Cara, não somente o cara vai acreditar. O cara é empresário, o cara também é alfa, que nem você. Ele também é um cara que, bom, ele também chegou a duras penas onde ele está. Só que ele tem ponto cego. Mas quando ele confia em você como pessoa, ele acredita no que você fala pro funil de vendas dele. Sim. Fala pra técnica médica dele. Não tem a ver com a técnica, tem a ver com quem você é, tem a ver com os nãos que você deu ao longo da sua vida para que fez você construir esse poder pessoal. Legal. E aí pegando o Conrado, do seu ponto zero, quando você começou, e aí depois você me falou que você fez ITA e tal. Cara, quais foram as principais atitudes, forma de pensar... Pensa ali 3, 4 principais coisas que você acredita que te trouxeram até o dia de hoje, no resultado que você tem hoje, cobrando R$250 mil numa mentoria. O que te trouxe até aqui? Primeira coisa é, eu apanhei muito. O que me trouxe até aqui foram as porradas que eu levei. Eu já quebrei, cara, já fiz negócio ruim, já perdi muito dinheiro, cara, já me meti em um monte de roubada, já fiquei sócio de bandido, aí depois eu descobri, depois não conseguia sair. Cara, nossa, mas quanta roubada que eu me meti. Isso me torna apto a cobrar 250 mil, 400 mil, 1 milhão que seja. Porque essas roubadas que eu me meti me ensinaram demais. Porque, assim, eu me meto em roubada uma vez só. Aquele tipo de roubada é uma vez só. Né? Eu não me meto naquele tipo de roubada 2 vezes. Sim. Mas existem outras roubadas. Então, isso é um ponto. Segundo ponto é, eu era um cara... Quando eu era criança, eu era muito tímido.
Muito tímido. Eu não falava praticamente. E, cara, minha vida era muito difícil, né? E uma dada hora eu resolvi mudar. Falei, não, eu vou mudar, eu vou deixar de ser tímido. E eu resolvi encarar um personagem que não era tímido. Eu tava na 5ª série quando eu resolvi isso. Eu tinha, acho que, 12 anos. Aí eu mudei de colégio, porque o ambiente sempre vence. Sim, então eu tive que mudar de total. colégio. Eu fui para um outro colégio e ali eu comecei a encarar um personagem que não era tímido. Caraca. É o fake until make it, né? Aham. Então eu comecei a encarar esse personagem. E isso daí também me trouxe até aqui, porque ali eu aprendi comunicação. Eu aprendi Legal. a me comunicar. Você tomou essa decisão sozinho? Veio de... Cara, eu vou te falar por que eu tomei essa decisão. Porque eu descobri que eu não pegava ninguém. É. Basicamente Boa. isso. 5ª série, meus amiguinhos já namorando. Eu falei, cara, tá muito Vou ter que distante, mudar. Tá muito longe, muito longe. Legal. Eu vou ter que mudar. E aí, beleza, eu tinha 12 anos de idade. Então essa foi uma mudança. Bom. Foi intencional, eu resolvi mudar. A outra Legal. mudança foi quando eu consegui uma bolsa no cursinho para fazer ITA, que eu fiz cursinho para fazer ITA, e eu não tinha dinheiro para continuar pagando. Sim. E aí eu consegui uma bolsa. Ou seja, eu fui lá no diretor, pedi a bolsa e ele me deu a bolsa. Ou seja, manifeste. Muito bom. Fale. Fale que algumas vezes vai acontecer, outras vezes não, e tá tudo bem. Muito bom. Mas se você não falar, nunca vai acontecer. Total. Terceira coisa foi quando eu passei pro ITA. Falei, cara, se eu estudar, qualquer esforço que eu faça o suficiente, eu consigo o resultado. Então, o resultado é uma questão de tempo e esforço consistente. Acabou. Fim. Tipo, não tem mistério. Uma outra coisa foi quando eu saí do ITA também, né? Eu tomei a decisão de sair, porque aquilo não era pra mim. E aí montei um negócio sem um tostão, escrevi um livro. Escrever o livro também foi muito importante. Meu livro Legal. naquela época, best-seller, os 8 P's do marketing digital, é usado em faculdade e tal, etc. Já ouvi muito falar. Pois é. Então, olha quantas superações que me trouxeram até aqui. Então, Legal. as pessoas falam o seguinte, Conrado, qual foi a chave que virou? Não, foi uma chave. Não tem a bala de prata, né? Imagina, cara. Foi umas 20, 30 chaves. Sim. Uma foi se acumulando em cima da outra, foi se acumulando. Aí eu fui percebendo uma coisa, percebi uma outra. alimenta a próxima, Uma né? alimenta a próxima, exatamente. E aí eu cheguei até aqui. Muito bom. Então a pessoa fala, cara, o que eu tenho que fazer para ficar rico? Eu falei, cara, nasce de novo. Essa pergunta é uma pergunta idiota. Vamos mudar a pergunta, pelo menos, né, cara? Vamos começar a construir, né? Sim. E aí eu vou lá na vida do cara para falar, olha quanta coisa você já fez, cara. E é engraçado porque quando uma pessoa descobre uma coisa nova, ela quer abandonar tudo que ela viveu até hoje e fazer aquela coisa nova. Eu me lembro da época do coach. Nossa, eu sou engenheiro de Minas. Vou abandonar tudo que eu aprendi nos últimos 30 anos, vou virar coach. Pô, velho, Que desperdício, sério, cara? né? Desperdício de vida. Você Sim. passou 30 anos vivendo isso e agora você vai abandonar 30 anos de vida para fazer uma outra coisa? Sim. Então, por isso que uma coisa alimenta a outra. Total, né? total. A gente tem que sempre acumular conhecimento e ir para o próximo nível em cima do nível anterior. Muito bom, irmão. Tem várias coisas que eu vejo em sincronia, né? Eu tenho feito muito podcast, pô, fiz semana passada com o Flávio, e é impressionante o número de pontos em comum, velho. E aí, Legal. olhando... Aliás, parabéns pelo motivo pelo qual você fez esse podcast, Ah, tamo junto. tá? Que você ficou lá muito bem colocado na MLS. Boa. Parabéns mesmo. Tamo junto. E, irmão, e aí quando eu olho, por exemplo, a questão da autoconfiança, eu vejo que tem uma analogia que eu gosto muito, que é como se fosse assim... A pessoa, ela fala assim, pô, como que eu construo autoconfiança? Cara, não tem outro jeito além de pequenas conquistas. Isso aí. Né? Esforços. Exato. Pequenos esforços. E aí Isso daí. você vai construindo quase como se fosse uma poupança. Depositei 100 de confiança, 200. Puta, veio um problema gigante. Quanto custa? 1000 de confiança. Ah, tem na poupança aqui, tá de boa. aí. E aí Legal. você consegue Boa. com tranquilidade superar aquilo pelo que você já superou lá atrás. É isso aí. Esse é um ponto que eu me identifico muito. Segundo ponto, o falar. Cara, eu já conheço o Caio, né? O Caio Carneiro há mais de 8 anos. Legal. E dentre 150 mil pessoas que ele liderou, eu fui um deles, não foi só sobre o resultado que eu construí, mas eu enchi o saco, positivamente. Eu aplicava, mas, cara, eu buscava, eu perguntava. Eu falei assim, porra, não, eu já tenho. O pior caso é não, entendeu? Então, eu sempre tive essa atitude de buscar, ser intencional, mesmo que aquilo pudesse resultar numa pequena rejeição, de certa forma. Mas você tinha autoconfiança construída para que a É rejeição custasse só 2 pontos de autoconfiança. É isso, né? é isso. E no fim das contas, né, não era um pedir vazio, era um pedir associado a trabalhar pra cacete, entendeu? E dá resultado
resultado mais para ele também. Exato, exatamente. Vamos construir junto o resultado. Exato, exatamente. Então é muito legal ouvir você falar, porque eu conecto vários pontos de semelhança, né? Isso é muito legal. E aí, pegando essa jornada que você tem, Conrado, de muito resultado, de ser uma referência, cara, por que mentoria? O que te trouxe tão a fundo nesse mercado? O que chamou sua atenção? O que brilhou no seu olho? Cara, eu sou neurótico por fazer o outro ter resultado. E eu vou te contar algumas coisas. Primeiro, eu sou de 73. E na década de 80 tinha um programa chamado Cosmos, do Carl Sagan. E eu, como todo bom nerd, assistia aquele programa neuroticamente, né? Psicopaticamente. E tanto que por causa do Carl Sagan, que era astrofísico, eu queria ser astrofísico. Falei, cara, eu quero ser astrofísico. Negócio que eu fiz ITA, que não tinha nada a ver com astrofísica. Eu tinha que ter feito física e não engenharia aeronáutica, né? Fui para outro lugar. Mas, ok. Só que eu admirava o Carl Sagan não pelo astrofísico que ele era, mas pelo professor que ele era. Tá. E eu não tinha entendido isso. E aí, quando eu entrei no ITA, eu comecei a dar aula, dava aula de matemática, eu fiz prova de Olimpíada de Matemática e tal. E aí eu falei, cara, eu quero ser professor, não astrofísico. Entendi. Então, a partir de 93, a partir de 94, eu entendi o que eu queria ser. Acabou. Ali eu defini minha missão. Legal. É o dia que eu entendi por que eu tô nesse planeta. Aí, 2013, tô falando de 94, né? Vamos botar aí 2013, 20 anos depois, eu lancei um curso digital chamado iJumper. E foi um barulho no mercado gigantesco, Caramba. Enorme. Fiz lá os meus 7 em 7. Em 2013? 2013, cara. Caramba, 2013. Irmão. Não, foi violento, assim, violento. Que legal. Só que aí, o que aconteceu? Eu fiz lá os meus 1 milhão e 100, e foi crescendo e tal. Só que o meu aluno não tinha resultado. Tá. Porque é muito difícil. O iJumper ensinava as pessoas a montar um curso digital. Sim. Assim como era o próprio iJumper. Só que é muito difícil você montar um negócio digital. Cara, você tem que entender de copy, de tráfego, Sim. tem que entender de didática, de gravação de vídeo. Cara, é muito... Naquela época era muito pior. Hoje é difícil, naquela época era quase impossível. E daí, muito pouca gente conseguia. E eu me incomodava demais por aquilo. Entendi. Lá no quarto lançamento, que a gente já estava indo para os 2 milhões já, eu simplesmente cheguei pro meu time e falei, acabou a Jumper. Março de 2015. Acabou. Mas como assim acabou? Acabou. Ué, só tem um acabou. A galera falou, acabou. Ficou louco, né? Ficou louco. O mercado inteiro ficou maluco. Falei, não, eu nunca tive tão unção, porque eu estou ganhando dinheiro, mas os meus alunos não estão ganhando dinheiro. Eu estou ganhando dinheiro. E isso é insustentável, isso é uma bolha. Isso vai explodir um dia. Então eu prefiro sair antes, muito antes, e não ser ilegítimo. E não ser não íntegro. Integridade para mim é uma palavra muito forte. Sim. Eu tô sendo não íntegro com essa galera. Eu passei 2 anos e meio, mais ou menos, sem saber o que fazer. Sem saber, ali errático. Sim. E aí, em 2017, eu entrei para fazer as minhas imersões 8Ps. Só que em 2015, eu parei de lançar em 2015, março. Em dezembro de 2015, eu falei, cara, eu vou testar uma coisa diferente. Eu vou pegar um grupo de 10 empresários, na época eram muito infoprodutores, eu vou reunir numa mesa durante 2 dias comigo e eu vou pegar o problema de cada um e eu vou resolver um a um. Que legal. Eu nem sabia que chamava mentoria, mas logo depois eu descobri, né? Eu cobrava 10 mil de cada um, era modelo hot seat, então cada um falava o seu desafio, eu passava 1h30, 2 horas ali com cada pessoa, todo mundo aprendia, que legal. Era presencial, e daí 2 dias, 5 num dia, 5 no outro, eu fiz umas 50 turmas dessa daí. Entre 2015 e 2019. Era muita gente. Turma de 10, assim. Turma de 10. Tinha mês que eu fechava 2 turmas de 10. E 100 mil cada turma. Que legal. E ali eu não fiz as minhas 10 mil horas não, mas eu fiz bastante. Porque aquilo ali é que me mostrou um novo modelo, que é o modelo de mentoria. Que é você pegar um ticket mais alto, naquela época 10 mil era um ticket alto, 2015, né? A gente tá falando de 10 anos atrás. E pegar cada pessoa e falar, cara, você vai fazer isso. Aí uma daquelas coisas servia para o outro. Por isso que era mentoria em grupo. Opa, isso aqui serve para mim também. Então, eu gerava 100% de valor para uma, gerava 10% pro restante. Sim. Aí o próximo, eu gerava 100% para um, gerava 15% pro restante. E por aí vai. Sim. Quando chegava na vez do cara, o cara já tinha muito mais do que o 100% dele. Sim. Ele tinha o 100% dele, mais 100% que ele foi gerado de todos os outros. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer mentoria em grupo, em que o que eu falo para um serve para os outros.
eu quero gerar valor real, eu comecei a ficar neurótico pelo resultado do cliente. Legal. O meu resultado não é case de sucesso. Sim. Tem um case aqui, não, é percentual. 75% dos meus mentorados Sim. têm resultado, conseguem pagar a mentoria em menos de 2 meses. Legal. É percentual. Sim. Por quê? Porque eu não quero cair naqueles 3% do produto digital. 3%, Sim. 2%, 1%, aquilo é loucura. Porque existe uma diferença muito grande de ensino e aprendizado. Total. Eu quero que o cara tenha aprendizado, porque ensinar é muito fácil. Ensinar Sim. eu posso ficar falando aqui sem parar e eu vou Volta ensinar. naquilo que a gente tava falando do tempo, né? Do Isso. cara ter 50 horas, 100 Exatamente, horas gravado, cara. legal, mas e aí? É isso aí. De 2015, a mentoria saiu de 10 mil para 250. Que legal. Então, sendo que nos últimos anos é que aumentou mais por influência do Flávio, obviamente. Pelo modelo mental do Flávio, né? Boa. Então, por isso que eu escolhi mentoria. Legal. Não foi uma oportunidade de negócios. Foi Legal. uma coisa que eu comecei em 90 e bolinha. Em 2015 eu entrei fundo no Sim. modelo de mentoria. Então, isso está dentro de mim. Pessoal, pausa rápido aqui para fazer um convite. Se você pretende ter um programa de mentoria sólido, lucrativo e escalável, você tem aqui a oportunidade de ter os nossos olhos no seu negócio. Basta você preencher o formulário de aplicação que tem aqui no link do próprio YouTube. Nós vamos entender um pouco mais do seu cenário, do seu momento de negócio e faremos contato para você ter uma reunião de 40 minutos com um dos nossos especialistas. Independente de você dar andamento em algo ou não, sem dúvida alguma, você vai tirar muito valor para próximos passos na construção do seu negócio. Irmão, vou pegar um gancho do que você comentou agora. Pô, pela influência do Flávio. Isso. Qual a importância de um mentor ter mentor? Cara, o Flávio é um mentor para mim. Sim. Eu falo. E é engraçado que hoje no mercado tem eu falo de um conceito chamado meu bilionário favorito. Né? Tem, né, as rodas dos bilionários que é por afinidade. Né? Sim, tem um cara total. que tem muito resultado, você, cara, eu quero ter resultado como ele. Sim. Mas aquele outro também teve esse resultado, aquele outro também. Mas peraí, com Sim. quem que os valores batem mais? Sim. Pô, comigo é o Flávio. Legal. Então eu tô ali na influenciosfera do Flávio, né? O mentor ter um mentor é tão importante quanto o empresário ter um mentor. Porque Boa. sempre existem os pontos cegos, sempre existe alguém para te puxar, sempre tem que existir alguém para te puxar para cima. Eu treino com personal. É excelente, é isso. Com personal eu rendo mais. Sem personal eu rendo menos. É fácil, eu já comparei. Sim. Então, todo dia tem um personal lá me esperando. E Sim. eu falo que o segredo é não desmarcar. O segredo é não desmarcar. Não desmarca. Quer dizer, no dia seguinte você vai ter que ir de qualquer maneira. É isso. Então tem que ter alguém te puxando pra cima. Tem que ter alguém. Tem uma frase que eu gosto muito que é: não dá pra você ver o rótulo estando dentro da garrafa. Total. Não tem como. Total. Tem que ter alguém do lado de fora falando: cara, você tá errando nisso, ou tá errando nisso, ou tá errando naquilo. E é muito. Eu vejo que muitas pessoas acabam caindo numa cilada, que é o quê? Não, Conrado, mas eu tô aqui em, sei lá, em Piracicaba, e cara, em Piracicaba eu sou mais bem sucedido. Ok, mas se compara com o Flávio, você é uma formiga. Você é uma formiga. Então, no fim das contas, a pessoa ela precisa entender que não é sobre o resultado que você tem, é sobre o resultado que você poderia estar tendo. Isso, boa, Né? boa. E aí, a hora que a gente acessa o mentor, ele nos lidera, né? Porque tem esse puxar, ele traz a questão do ponto cego, ele te traz, às vezes, ideias de outros mercados e experiências que ele teve, né? Então, isso é muito mágico. Vou te falar uma coisa. Eu entrei lá no First Class, que foi a Programa versão 1 inicial, do Class sim. Club, né? No dia 0, lá eu tava lá. E eu tinha 450 mil no meu caixa, porque eu tinha recém saído da pandemia. Eu tinha uma empresa de eventos presenciais, eu quase quebrei. Cara, Sim. foi horroroso, assim, foi horroroso. Sim. E era grande, tinha 80 pessoas. Caramba. 2 vezes por mês, evento de 1.500 empresários. Caramba. 1.000, 1.500, 800. Uma pequena tinha 700 empresários. Era surreal. Sim. Eu quase quebrei. Consegui reverter, ok. E aí, em 2022, eu tinha 450 mil no caixa, juntando de novo, né? Ali as moedas. E aí apareceu o First Class, que era 300 mil reais. Eu tinha 450. Eu cheguei para minha sócia, que é a minha CFO, e falei: Renata, seguinte, deixa eu te falar um negócio aqui. Existe um programa, lá, 300 mil reais. Que era 200 mil para mim e 100 mil para ela. Sim. E ela ia entrar de qualquer maneira, porque é a minha sócia, Sim. eu tenho que puxar junto. E ela olhou e falou: cara, mas a gente tem 450 mil no caixa. Eu falei: cara, eu não sei o que eu estou vendo. Eu não consigo te explicar. Mas é uma nuvem que lá no fundo eu vejo que tem luminosidade. Tem Sim. luz. Não dá para ver a luz, mas dá para ver a luminosidade na nuvem. É para lá que a gente tem que ir. Acabou. A gente pegou 300 mil reais e colocou no First Class.
Que legal. Esse foi o primeiro movimento. Salto de fé, né? Sim. Salto de fé. Só que, uns 7, 8 meses depois, isso aí foi em outubro de 2022, se eu não me engano, em junho de 2023, acho que foi junho, por aí, eu tive uma conversa rápida ali com o Flávio, uma conversa de uns 20 minutos, eu acho. E daí ele me falou, estava eu e a Renata, ele me falou uma coisa, durante 5 minutos, que me fez, no segundo semestre de 2023, faturar 4 milhões e meio a mais. Eu ia faturar 18, faturei 22. Caramba. 2,5. Foi uma coisa. Foi assim, por que você não faz isso? Eu falei, mas por quê? Porque eu não vi. Ele viu, mas eu não vi. Ele falou, por causa disso, isso. Eu falei, cara, faz sentido. Faz sentido. Eu apliquei 4 milhões e meio a mais. Que legal. Sendo que eu paguei 300. 15x, né? 15, ROI de 15. Só puxando um gancho, né? Mais uma vez, a atitude de buscar. Porque teve gente que comprou e não buscou e não pegou essa chave. Não comprou porque ficou com medo. Exato. Cara, eu falo, mentoria você não paga com o dinheiro que você tem. Você paga com o dinheiro que você vai ter. Por Dinheiro isso que eu novo. parcelei, inclusive. Isso. Dinheiro novo, cara. É conhecimento. Sim. Conhecimento tem apreciação. Carro tem depreciação. Conhecimento tem apreciação. Sim. Que nem imóvel, aprecia. Então você vai comprar com um novo dinheiro. É exatamente Sim. isso. Legal. Muito bom. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, qual foi a importância na sua jornada de ter essa atitude de ousadia? Porque qual que é o ponto, né, Conrado? Hoje em dia, a pessoa vê você, vê a mim, ou sei lá quem, e fala assim, pô, mas agora é Pra fácil de eles é comprar uma fácil, mentoria né? de 500 mil, de 400 mil. Só que, às vezes, a pessoa não sabe que lá atrás eu tava penando, não tinha nada, e comprei uma de 30 lá atrás. Porra, lembro quando eu comprei a mentoria do Damásio lá atrás. Puta, comprei Damásio, o combo cara, lá, a vida verdade. do mentor e tal. E, cara, eu tava num momento que o que o quê? tinha 20 pra mil, né? frente eu já não tinha pra trás. Era 20 isso mil, aí, né? era isso aí. Eu lembro, sabe? E aí, velho, hoje é muito mais fácil eu comprar uma de 400 do que a de 20 lá atrás, de fato. Mas qual que foi a importância de ter essa ousadia, essa pujança, essa garra na sua jornada? Cara, eu nasci pobre, não miserável, não era miserável. Sim. Pobre, era pobre. Né? E eu entendi uma coisa: se eu não for ousado, crescimento linear não vai me levar onde eu quero. Legal. Não dá. Se eu crescer linearmente, eu vou chegar aqui. Eu quero chegar aqui. Não tem como. Não tem outro ser linear, jeito. Não tem jeito. Então eu fico só puff, puff. E algumas Sim. vezes eu fiz puff de novo. Eu caí. Sim. Beleza, de Total. novo, puff. E aí eu chego onde eu quero. Legal. Então, você só consegue dar esses saltos se você acreditar no seu potencial. Você tem que acreditar em você, para começar, e acreditar na pessoa que está te liderando, que você escolheu para liderar, que você permitiu liderar, que é o Legal. seu mentor. Muito bom. Tem uma cliente minha, a Arina, ela mandou áudio para mim hoje, ela entrou há um mês e pouquinho, e ela entrou falando, Conrado, eu não tenho 250k, eu não tenho. Eu falei, não tem problema. Você tem as primeiras 4 parcelas, porque vai ser parcelado. Sim. Eu tenho. Ótimo. É só isso que você precisa. É porque isso. em 60 dias você já vai ter vendido o suficiente para pagar. Legal. Ela falou, ok, beleza, acredito em você. Primeiro, acredito em você, acreditou no líder. Sim. Segundo, se Se eu expôs a fizer, fazer o que tinha que fazer, exatamente, né? se eu fizer É. tudo que você me falar, vai dar certo? Vai. É isso. Eu vou te falar e você vai fazer, beleza. Ela tá há um mês e pouquinho, ela vendeu já, ela começou a vender anteontem e... anteontem e ontem, exatamente. Ela já fez 3 vendas de 25 mil. É isso. E ela tem mais 10 reuniões agendadas. Sim. Cara, daqui a pouco ela vai pagar os 250 Sim. em 60 dias, sei lá. Sim, sim. Mas por quê? Porque ela acreditou nela e acreditou no líder que ela escolheu. Total. Uma vez que você escolhe um líder, cara, acredita no cara até que ele prove o contrário. É isso. Ponto, acabou. Senão a história de pessoa faz acreditar em salada Deus, de né, fruta, cara? né? A pessoa faz salada de fruta. Tipo assim, pega um pouco com você, um pouco ali, um pouco ali. Isso. Aí fala, não, mas aí ele falou assim, aí ela faz um pouco daqui, um pouco dali, e no fim ela não faz nada, né? Isso. Ela não faz nem o Exatamente. processo de venda ativo, nem o fórmula de lançamento, nem... Ela mistura todos. Aí você fala, porra, mas... Não, você que fez engenharia civil, é como você construir uma casa de madeira até a metade, depois você vai isso. pra alvenaria, você É volta isso. pra madeira, cara, Pô, não vai vai parar cair, de pé. né? exato, exatamente. Então, Muito essa é bom. a importância da ousadia, mas ousadia tem que ter confiança em si mesmo e confiança no líder que você Sim. escolheu. Legal. E aí você vai longe. Muito bom, essa é a base, né? Conrado, falando sobre, até encaminhando aqui já para a parte final e trazendo importância do líder, visão, confiar, nos fale sobre a sua visão
MLS? O que te trouxe para MLS? O que você tem visualizado? O que você tem ganho com fazer parte da MLS? Primeira coisa eu sou um cara, a minha primeira empresa foi um cursinho pré-vestibular em 1996, com 22 anos de idade. Boa. Ou seja, eu estou na indústria da educação há 29 anos. Então eu entendo muito de educação, muito. Então esse é um ponto. Segundo ponto quando a gente olha para o modelo de educação, aliás, o Flávio falou uma coisa que eu vou até repetir que eu achei genial. Educação acadêmica já foi resolvida. Centro de pesquisa, as faculdades, está resolvida, faz tempo que está resolvido. Educação corporativa já foi resolvido. INSPER, IBMEC, FGV, Stanford, etc. Educação empresarial, educação para dono de negócio, não foi resolvida. Sim. O Sebrae resolve? Resolve o micro e o nano. Sim. Quando chega na pequena, cara, ele já não consegue resolver direito, porque não dá. É muita gente. Sim. O Sebrae tem ligação com o governo, não tem como. E ele é o maior. Sim. Ou seja, se ele é o maior e ele não consegue resolver, o restante, cara, o restante não consegue mesmo. E aí onde que o empresário vai buscar a solução dele? Vídeo no YouTube? Livro de autoajuda? Que não tem nada contra, né? Mas sim. não é hard skill, é soft skill. Sim. Aí ele vai conversar com um cara que está em outro negócio, não tem nada a ver com o dele, que nem sucesso teve, inclusive, né? O cara tá pagando dívida lá. Faltam referenciais, Faltam referenciais, cara. E quando você vai para... o Flávio é uma referência, legal. E tem outro, o Apolinário, tem outras referências também. Sim. Não é acessível. Sim. Você Tá vai muito ver vídeos distante. muito distante, muito longe. E mesmo aquilo que ele fala não tá mais ali... Já passou do ponto, né? Tá muito à frente. Não tá ali no balcão, entendeu? Não, Ele você tá chega pro no Flávio e fala balcão. assim, Flávio, o que é importante em negócio? Não pensar no dinheiro. Aí o cara tá... isso. Como assim não pensar no dinheiro? Modelo de negócios é rei. O que é modelo de negócios, cara? Preciso pagar a conta, velho. Que modelo de negócio, né? Muito longe, muito distante. Agora, quando você pega um cara... Eu tenho lá, por exemplo, o William Cartesius. Ele é de escola, super bem sucedido. Aí ele mentora quem? Donos de outras escolas. Sim. Que estão ali lutando. Sim. Ele chega e fala, cara, quando você vai fazer a matrícula no ensino fundamental, você tem que explicar isso e isso para o pai, porque o pai chega procurando tal coisa. Então não adianta mostrar a escola, porque na verdade está pensando na linha pedagógica da escola. Cara, isso é muito insider. Sim. Só um cara bem sucedido. Que vive o processo. Que vive o processo naquela indústria que consegue Naquela fazer isso, época... cara. Naquela época, né? É isso aí. É isso. Então, quando a gente fala, eu vou te ensinar vendas, beleza. Mas, cara, eu vou pegar assim um aspecto genérico. Agora, se eu sou mentor, eu vou te ensinar como vender mentoria, é uma muito coisa. diferente. É muito diferente. No dia de hoje. No dia de hoje. É isso. Não é o vídeo do YouTube de 10 anos atrás. É isso aí. Isso. Então, Muito a bom. MLS, ela entra para resolver um problema que é enorme. E quanto maior o problema, maior a oportunidade. Sim. É enorme, é monstruoso. 80% das empresas quebram nos primeiros 10 anos. É muita coisa. Sim. Agora, como que se resolve isso? De maneira granular. É assim, o cara que é médico vai ensinar o médico. Sim. O médico bem sucedido vai ensinar o médico. Sim. O empresário da indústria têxtil vai ensinar um outro cara da indústria têxtil. Sim. E tem alguns caras que vão ensinar gestão, porque eles são Sim. muito bem sucedidos. Sim. Os caras passaram ali muito do nível Sim. ali da operação. Esse cara vai ensinar gestão. Aham. Agora não dá para pegar um cara que nunca teve negócio, como eu vejo muito, Sim. tentando ensinar a pessoa a ter o negócio de sucesso. O primeiro negócio que o cara teve de sucesso é o negócio que ensina a fazer os outros terem sucesso no negócio. Né? Ele leu, tipo, Como, um né, livro cara? do Jim Collins e agora ele é especialista em gestão. Isso, exatamente. Cara, é meio pirâmide isso daí, Sim, né? Uma coisa sim, meio sem sim, valor, né? Construído sim. de fato no mercado. Sim. Então, a MLS ela entra para resolver esse pepino enorme que muda Sim. a economia do país. Pequena e média empresa é 30% do PIB, cara. É um Loucura, PIB de 2 né? tri de dólar no Brasil. Sim. Estados Unidos é 44% do PIB, se eu não me engano, e é um PIB de 20 tri, na verdade aumentou, acho que é 23, agora 24 tri de dólar. Caramba. É 10 vezes maior, com 50% mais de participação das pequenas e médias. Ou seja, o mercado lá é muito pujante. A gente tem todo esse chão. Sim. Os Estados Unidos é só 50% maior do que o Brasil, só que o PIB é 10 vezes maior, sendo que as pequenas e médias representam 50% a mais no PIB do que a gente. Loucura. Tem muito chão pela frente, mas Sim. muito. Então, Para as próximas gerações. para as próximas gerações. Então, a MLS ela entra para resolver isso. Agora, Sim. qual é... Nós estarmos na MLS, né? O que significa para mim estar Legal. na MLS? Cara, eu me sinto
Em 2013, quando eu comecei a lançar cursos online, produto digital, era o início de uma era. Aliás, eu vou voltar mais antes ainda. Eu me sinto como se a gente estivesse sentado no bar Garota de Ipanema, que era o Veloso na época, com o Tom aqui do lado, com o Vinícius trocando ideia aqui, aí chega o Chico. Gente, escrevi uma letra e eu tô aqui olhando e falando, cara, conheço aquele é o Chico, aquele é o Tom, aquele é o Vinícius, tá começando alguma coisa aqui. Essa letra aqui parece que vai dar alguma coisa, né? Exatamente. Aí o Vinícius chama pra ir na casa dele, aí fala, eu posso ir também? Pode. Quem é você? Conrado. Ah, vamos lá, minha casa é aberta. E de repente eu vejo o início da Bossa Nova. Legal. É isso que eu tô vendo. Eu tô vendo uma coisa que vai mudar o país, não só o Brasil, mas vai mudar países, porque o problema é o mesmo no mundo inteiro. Sim. E que a gente está participando da gênese disso. Legal. É muito fácil entrar no negócio depois que ele já deu certo. Eu me lembro que eu fui um dos primeiros convidados pelo Flávio. Sim. E, cara, era uma ideia. Era só um papel. rascunho no papel. E hoje já é uma coisa grandinha, mas Sim. não é nem, sei lá, nem 2% do que Sim. vai ser daqui a 10 anos. Sim, sim. Não, e tem gente que ainda olha e fala, ah, será que é legal mesmo? Será que vale a pena? Né? E aí daqui é exatamente isso. Você vai rompendo a um ponto que fica tão grande que aí já passou. Impossível né? de ignorar, mas Exato. muito E difícil aí de a entrar. pessoa... Exato, exatamente. Ou de entrar na posição que a gente está. Sim, Então eu falo para quem é mentor aqui, está escutando a gente, olha para esse modelo. é isso. Olha e observa o crescimento. Sim. Espera aí 1, 2 meses, não espera muito não. Mas isso, se você ainda tem muitas dúvidas, observa, se dê o benefício da dúvida. É isso. Observa, cara. Muito Vê o bom. negócio como está crescendo, começa a estar mais perto dos mentores que estão na MLS, entende. Eu já era grande quando entrei na MLS. Eu já Sim. era grande. E o Flávio fala, cara, você não precisava da MLS. Não precisava, mas eu precisava para ir para outro nível. É isso. Eu não precisava para estar no nível que eu tô e subir um pouquinho, mas para ir para o próximo, Sim. 2, 3 níveis acima, aí a MLS me puxa Legal. muito forte. Muito bom. Conrado, muitas pessoas que nos ouvem, eu vejo dois cenários que abrangem boa parte das pessoas que ouvem esse podcast. A pessoa que já está gerando algum movimento de mentoria, mas muitas vezes levando meio como um bico, sabe? Uma Até renda vendendo, extra, né? tá? Mas assim, a pessoa, ela não deu a devida importância, por mais que ela esteja gerando valor, tenha lá, tá, mas ela faz, sei lá, uma venda por mês, entendeu? Na verdade, compram dela, ela sofre uma compra. Né? Isso. Por quê? Simplesmente por falta de sentar, organizar e colocar intensidade. Sem ver isso como um negócio. Isso, esse é um cenário. O outro cenário é a pessoa que tá nos ouvindo, tem know-how, tem gente que já procura, já pede dica, pede direcionamento, mas a pessoa muitas vezes ainda não deu o passo. Porque ela tem medo se o outro vai falar que ele é blogueiro, ele tem medo de não dar conta, de não ter tempo, ele tem inseguranças que... Se preocupa com a opinião alheia. Muito disso. Então, trazendo uma mensagem final, o que você consegue, o que você diria, algo de 2, 3 minutos, como uma mensagem final para conseguir, de certa forma, impactar a vida dessa pessoa, para que ela possa refletir? Primeira coisa é, mentoria é um negócio, para começar. É uma empresa, é um CNPJ. Por que é um CNPJ? Porque o ticket é alto, porque a margem é boa, porque tem recorrência, porque tem escala, porque são mentorias em grupo muitas vezes, porque vai ocupar um tempo seu que não são as 60 horas por semana, 70 horas por semana, que geralmente o negócio ocupa. Sim. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Lógico que você vai trabalhar muito, Sim. óbvio, né? Mas Com muito mais muito flexibilidade. mais sano, exatamente, muito mais são, né? Sim. Muito menos insano do que muita atividade que tem por aí, Sim. que quer trabalhar muito e ganha pouco. Sim. E pode até faturar muito, mas a margem é apertada. Então é um negócio e é um baita negócio. Primeiro. Segundo, é um negócio da área da educação. É um negócio educacional. Por que eu faço questão de frisar isso? Porque o Brasil, ele entrou no capitalismo há pouco tempo. Ele entrou no capitalismo na década de 80, 90, Sim. até 95 a gente tinha reserva de mercado de informática, não podia entrar computador aqui. Cara, como que um país vai se desenvolver desse jeito, cara? Sim. Então, o Brasil não está no capitalismo há muito tempo. Só que todo país capitalista sabe o seguinte, quanto mais eu tenho conhecimento, mais dinheiro eu ganho. E isso no país capitalista de verdade, essa relação é direta. Sim. Ou seja, o Brasil entrou há pouco tempo no capitalismo, de verdade mesmo, né, de fato. Sim.
E as pessoas têm essa percepção de quanto mais conhecimento elas têm, mais dinheiro elas ganham. Eu não estou falando da base da pirâmide, Sim. eu estou falando do meio para Sim. cima, que é quem pode pagar uma mentoria. Sim. E hoje, por exemplo, no meu negócio, é mais fácil, olha isso, é mais fácil eu vender mentoria de 250 mil, 120 mil, do que vender um curso de 3 mil. Sim. É mais fácil, é muito mais Sim. fácil. Minha taxa de conversão é muito maior. Uhum. Por quê? Primeiro que é um público diferente, obviamente. E só pegando um gancho, né? Detalhe que você teria que vender 80 de 3 mil pra dar o de 250. Exatamente. Nossa, exatamente, é isso aí, cara. É isso. Só que o ponto é, a taxa de conversão é maior. Sim. Ah, claro, mas como assim é maior? Maior num outro público, aquilo que eu falei. O público de 3 mil está aqui embaixo, o público de 250 está aqui em cima. Nesse público aqui em cima, a taxa de conversão é maior de 250 do que nesse público aqui embaixo, a taxa de conversão de 3 mil. Por quê? Porque a pessoa sabe que um curso, ela vai ter um overview, mas ela não vai conseguir executar. Uma coisa que eu falo é, um curso ensina 40 coisas em 1 hora. Uma mentoria, você desenvolve uma coisa em 40 horas. Porque o que faz o resultado, o que mexe o ponteiro não é o conhecimento, é a Sim. execução do Total. conhecimento. Conhecimento pode ter um monte, mas não vai mexer ponteiro. Quando Sim. você executa, mexe o ponteiro. Sim. Então, as pessoas estão compradoras de mentoria porque elas já entenderam que só o curso não vai resolver, como ela já comprou um monte de cursos e não resolveu. Sim. Eu descobri isso em 2013, quando eu lancei o iJumper. Eu estou lançando o curso, mas não está resolvendo. Foi daí que eu resolvi montar a mentoria. Sim. Então, a indústria educacional é forte em qualquer país capitalista. Esse negócio educacional tem alto ticket, alta margem. E o brasileiro, se você chegar no shopping e perguntar, você sabe o que é mentoria de negócios? A pessoa não vai saber nem o que é. Que dirá verdade. explicar, que dirá quem Vai são falar, os é tipo players. aqueles negócios de coach? Isso, é isso aí. Vai falar exatamente Nem isso. sabe, é. É tipo coach, né? Vai falar É isso. tipo aquele povo que fala na internet. É isso. Ou seja, tem um mar, mas Sim. um negócio assim enorme. É tão grande. Tem uma alegoria engraçada, interessante, que é a alegoria da ilha. Eu não sei de onde eu vi isso, cara. Talvez tenha sido lá de alguém da MLS mesmo. Uma ilha pequenininha, a ilha é o seu conhecimento. E o mar é o que você não conhece. Quando a ilha é pequena, diâmetro pequeno, você tem pouco contato com aquilo que você não conhece. Então você acha que você sabe mais do que você de Faz fato sentido. sabe. Quanto maior o diâmetro da ilha, maior é a área de contato com aquilo Sim. que você não conhece. Mais você sabe que não conhece. Muito bom. Por isso que a metade de cima da pirâmide, em que o calibre da ilha, o diâmetro é muito Valoriza maior, muito mais, valoriza né? muito mais. Paga muito mais por isso, porque Sim. ela sabe o tanto de coisa que ela não conhece. Sim. É para essa galera que você vende mentoria. Muito E o bom. restante vem de curso. Porque Boa. é o que ele pode pagar e é o que vai tirar ele do ponto A para o ponto B, mas não ponto C para o Sim. ponto D. O que vai fazer isso é a mentoria. Depois que ele compra o curso, porque é só isso que ele pode pagar, Sim. ele vai falar, cara, entendi, o diâmetro aumentou, ele já gerou mais valor, tá ganhando mais dinheiro, já subiu na vida, agora ele consegue comprar a mentoria. Boa. Agora imagina a quantidade de pessoas que ainda compra curso, a quantidade de pessoas que está comprando mentoria. É mínima pro Não. mundo aqui embaixo. Sim. Enorme. Total. Desde FGV até Sim. curso online. Sim, até sim. ver vídeo no YouTube. Né? Então tem um Total. mercado tão grande, mas tão grande para mentoria, mas tão grande. E outra coisa, mentoria de negócio é nichada. Ou seja, imagina quantos nichos a gente não tem nenhum mentor trabalhando. Sim. Sei lá, Total. indústria de aço. Cara, eu não conheço ninguém que Não, trabalha em indústria de também aço. não. Eu não conheço ninguém que trabalha em relojoaria. Verdade. Não, a gente conhece médico, Sim, conhece sim. escola e tal, mas tem infinitos nichos de Sim. mercado. Sim. E cada nicho no Brasil, um país de 215 milhões de pessoas, cada nicho é do tamanho de Portugal. É o tamanho do país da Europa. É muito grande, a oportunidade é gigante. Mas se você deixar para entrar daqui a 5 anos, acabou. Porque a oportunidade grande, as pessoas entram rápido. É isso. Muito bom, irmão. Cara, mais uma vez eu quero te parabenizar pela sua jornada. Já conheço muitas pessoas que tiveram a vida impactada por você. Obrigado. Quero agradecer a sua presença e confraternizar tudo que tá por vir na nossa vida. É isso aí. Prazer ter você Obrigado, aqui, viu, Léo. irmão? Obrigado pelo Tamo convite, junto, cara. viu? Obrigado mesmo. Valeu. Pessoal, lembre-se, pega esse conteúdo, assiste, reflete, como o Conrado falou, implementa, faz isso virar ação na sua vida, compartilha com pessoas que precisam ouvir o que foi falado aqui, pessoas que desejam sair da base da pirâmide e romper novos níveis de resultado. Vai ser um prazer poder contribuir, inscreva-se no canal e até o próximo episódio.